Tudo bem, pessoal? Estou feliz de participar com vocês nesse Mentoring Certification Program, especialmente hoje focado em mentoria para a missão. E eu quero chamar a sua atenção de um elemento especial. O seminário de hoje é só focado no que eu chamo de triângulo da identidade adventista. Tudo aquilo que é a base do que um líder adventista deveria saber. Esse triângulo, ele é composto de 3 elementos: a estrutura, a mensagem e a missão. Essa é a base. Quando a gente fala da mensagem, a gente está falando, na verdade, da identidade. Quando a gente fala da estrutura, a gente está falando daquilo que promove unidade. E quando a gente fala da missão, a gente está falando do que é a prioridade que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos começar falando um pouquinho da identidade, que na verdade tem a ver com a mensagem, que é um dos elementos desse triângulo. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que nós somos o povo da Bíblia. Nós pregamos a Bíblia, nós ensinamos a Bíblia e pela graça de Deus nós vivemos a Bíblia. Se você parar para pensar, nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia, mostra que nós cremos da Bíblia desde a primeira até a última página. Nós guardamos o sétimo dia por muitos versos bíblicos, mas porque o sétimo dia, o sábado, está na primeira página da Bíblia. Nós somos adventistas por mais de 1.800 versos, mas porque a volta de Jesus está em Apocalipse 22, que é a última página da Bíblia. Portanto, nós cremos na Bíblia e somos o povo do livro. Agora, para a gente manter a mensagem e a identidade claras, nós vamos pensar em 6 princípios básicos. Eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é que a nossa identidade tem a ver com água e óleo, mas não com água e açúcar. Parece complicado. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você tem uma identidade que pode ser comparada ao óleo na água, significa que o óleo está na água, interage com a água, vive no meio da água, mas você sabe o que é óleo e o que é água. Significa a identidade é clara. Quando você fala de açúcar na água, você coloca o açúcar na água e depois de um pouquinho de tempo, você já não sabe mais o que é açúcar e o que é água. Nossa identidade tem que ser clara. Nós somos chamados para ser distintos e não distantes. O segundo princípio, o nosso compromisso é ser a voz de Deus, não o eco da cultura. Nós não fomos chamados para nos acomodar ao mundo que nós vivemos. Nós fomos chamados para transformar o mundo que nós vivemos. E para isso, a mensagem e a identidade se tornam a voz de Deus. O terceiro princípio, o nosso chamado é para encher o céu e não para encher a igreja. Parece uma frase meio complicada essa. O que eu quero dizer para você é simples. O nosso foco não é ter simplesmente pessoas sentadas dentro do nosso prédio e dizer: batizamos uma quantidade, eles agora têm o nome no livro da igreja, o nosso número de membros cresceu para tanto. A igreja é um ponto de passagem, mas o nosso objetivo é ver as pessoas no céu. E para isso, a mensagem e a identidade têm que ser claras. O princípio número 4, a nossa prioridade é ter uma igreja que transforma, não uma igreja que impressiona. E aí vem o princípio número 5, que está ligado ao 4, a nossa metodologia não pode entrar em conflito com a nossa teologia. Se nós queremos uma igreja que transforma, metodologia e teologia trabalham juntos, porque quando a metodologia entra em conflito com a teologia, normalmente a metodologia acaba vencendo. E nós não podemos ter essa dicotomia, não podemos ter essa separação. E o princípio número 6, isso aqui é forte, gente, e simples ao mesmo tempo. Nossas igrejas precisam de uma mudança de essência, não uma mudança de aparência. Tem igrejas que estão perdendo jovens, menos membros participando, não tem novos membros chegando, não tem batismos. E o pessoal, ao invés de pensar nos desafios espirituais, num reavivamento, numa busca mais profunda a Deus, não, eles imaginam que a ideia é pintar a igreja de outra cor, pintar de preto por dentro, tirar a cara de igreja, fazer com cara de teatro, trocar o púlpito por um outro elemento neutro, mudar a roupa do pregador. Essas coisas podem até ajudar em alguns contextos, mas não são elas que atraem as pessoas, não são elas que transformam vidas. Nós precisamos de uma mudança de essência, não uma mudança de aparência. Você não pode esquecer, retoques cosméticos não transformam o coração. E eu tenho 2 perguntas para você. Pensa nisso comigo.
Você está cuidando da mensagem do mesmo jeito que você cuida dos prédios, dos programas e dos eventos que a gente gasta tempo, gasta dinheiro, coloca nossa alma, nosso coração, gosta do aplauso. Mas parece que quando vai para a mensagem, deixa lá, ninguém mexe com isso não, melhor não incomodar, cada um sabe o que está fazendo. Por que não colocamos o mesmo comprometimento na mensagem que temos com outras coisas? Nós estamos respeitando a mensagem como nós respeitamos as normas, os manuais, as leis, as autoridades. Parece que deles nós temos medo, reverência, respeito. Mas quando chega com a nossa mensagem, a gente deixa que ela corra de qualquer maneira. Pense nisso com carinho. O segundo elemento do triângulo é a estrutura. E a estrutura ajuda a fortalecer a unidade. Eu quero mostrar para você uma foto agora. Nessa foto aparecem 3 pessoas, um jovem, uma mulher de meia idade e um homem idoso. Qual desses 3 melhor representa a estrutura que você lidera? Você pode ser um líder de igreja local. Com qual dos 3 sua igreja se compara? Você pode ser líder de uma organização. Com qual dos 3 sua igreja se compara ou sua organização se compara? Se você se compara ao jovem, é porque a sua organização é dinâmica, focada, entusiasmada, corre riscos, quer avançar, sonha em transformar o mundo. Se você tem a ver com uma pessoa de meia idade, você é mais prudente, mais cuidadoso ou cuidadosa, não dá um passo em falso, quer aproveitar toda a experiência que já adquiriu. E se tem a ver com a pessoa de idade, claro, respeitando os sentimentos dessa pessoa, mas é uma pessoa que tem mais histórias do passado para contar do que fatos do presente. E isso tem a ver com igrejas que vivem de pastores que passaram por ali, das outras igrejas que plantaram, das histórias de milagres que aconteceram, mas vive do passado. E o presente? Que tipo de estrutura você tem na igreja ou na organização que você lidera? Sabem que o nosso grande risco é que quanto mais nós crescemos, quanto mais nós aumentamos a estrutura e ficamos mais complexos, maior é o risco de nós nos afastarmos da missão, que é a razão da nossa existência. E sabe como a gente descobre isso? A gente começa a celebrar outras conquistas que não a missão, mostrando que a estrutura perdeu vitalidade e perdeu o foco que deveria ser. Líderes, não esqueçam de uma coisa: a distração dos líderes da igreja é prioridade na agenda do inimigo. Portanto, fazer sua estrutura virar monolítica, fria, antiga, é a prioridade dele. Você está lá, gasta seu tempo, faz tanta coisa, mas o resultado não é aquele que você espera. São os líderes nas mãos de Deus que mudam a qualidade da igreja. Qualidade dos líderes tem a ver com a qualidade da igreja. E por isso eu quero lembrar para você 6 princípios básicos de líderes que fazem a diferença. Primeiro, esses líderes dependem de Deus. E Ellen White lembra a gente, quanto mais alta a posição, maior a responsabilidade, maior deve ser a dependência de Deus. É o primeiro elemento. O segundo é a atitude equilibrada. Quanto mais cheio é o copo que você carrega, e eu estou falando para líderes que carregam um copo cheio, mais é necessário que você tenha equilíbrio. Eu gosto muito do que um dia o pastor Ivanaldo Barbosa escreveu numa revista Ministério. Ele tratava do tema do equilíbrio. Se você tem 100% de amor e 0% de controle, é permissivo, desequilibrado. Se tem 100% de controle, 0% de amor, é autoritário, desequilibrado. Se você tem 0% de controle e 0% de amor, pior ainda, negligente. Mas se você tem 100% de amor e 100% de controle, você tem equilíbrio e passa a ter também autoridade. Princípio número 3 é senso de urgência. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para agora. E olha o que Ellen White fala: muitas das maiores vitórias e das maiores derrotas são decididas em minutos. Por isso o Senhor requer ação pronta. Demora, dúvida, hesitação e indecisão dão vantagem ao inimigo. Número 4, visão estratégica. Bons líderes trabalham com projetos missionários que são simples, ousados e relevantes. Simples, não precisa mais de 15 minutos para vender a ideia. Uma folha de papel. Ousados, porque vão mudar o mundo. E relevantes, porque atraem as pessoas para fazer parte desse movimento. Líderes fortes têm foco. Claro, eles não se distraem, não vão para lá e para cá, sabem para onde vão, sempre caminham na direção correta. E o princípio 5 ainda lembra a gente um pouquinho mais. Um importante indicador de que as igrejas estão estagnadas
não tem esse dinamismo, esse foco claro, é porque as pessoas gastam mais tempo falando de como fazer ministério do que fazendo. Lembrem, só participar de reuniões não vai levar pessoas a Cristo. E o princípio 6 é um forte comprometimento. Lembre, ninguém acende uma fogueira com fósforo molhado. Isso é só para você pensar. Vamos para o último, que é a missão. E a missão tem a ver com o chamado, com a prioridade que o Senhor colocou em nossas mãos. E, em primeiro lugar, eu quero lembrar você, nós não lideramos uma empresa, nós não lideramos uma organização, nós lideramos uma missão. E toda a estrutura da igreja, ela existe apenas para nos apoiar naquilo que é essa prioridade. O Dr. Ángel Manuel Rodrigues, ele nos lembra que Cristo disse claramente aos seus discípulos que o tempo entre as suas duas aparições deveria ser preenchido com a missão da igreja, da primeira à segunda vinda, foco na missão. Portanto, nós não lideramos um prédio, nós não lideramos uma comissão, nós não lideramos uma organização, nem uma empresa. Nós lideramos uma missão e usamos tudo o que temos e tudo o que somos para essa missão. Lembre, a igreja é aquilo que acontece depois que o culto termina. A igreja não é a reunião de sábado apenas. Aquilo ali é um momento importante e vital. Mas o que acontece depois, e esse depois tem a ver com a missão. Por isso que a força de uma igreja, ela não é medida pelos números de membros que entram para adorar, mas é pela quantidade daqueles que saem para salvar. Você lembra que em Atos dos Apóstolos, nós temos ali 40 milagres que o Espírito Santo realizou. E 39 deles aconteceram fora dos templos. Lembre, a nossa prioridade é pescar peixes e não ficar dando volta e cuidando de aquários. Dê um jeitinho no aquário, cuide da estrutura, mas o foco são os peixes que o Senhor chamou a gente para pescar. Se a gente não está fazendo isso, se a gente não está focado na missão, é porque nós estamos escondendo o remédio do paciente. Isso aqui é muito forte, gente. É muito forte. É um crime quando se fala em medicina. E será que nós estamos correndo o mesmo risco? A gente está caladinho, está dentro de casa, está dentro do prédio, está discutindo os nossos temas internos, enquanto o mundo está perecendo e precisando do remédio que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas a pergunta que aparece frequentemente é, tudo bem, nós temos que estar focados na missão, mas qual é a nossa missão? Ela é simples. Ellen White, mais de 20 vezes ela repete isso com palavras diferentes, mas ela fala que a nossa missão é preparar um povo, muitas vezes ela fala é preparar este mundo para a segunda vinda de Cristo. Se essa é a nossa missão, pense comigo, essa missão tem duas dimensões e a gente nem sempre dá atenção a essas duas. A primeira é uma dimensão interna, é a dimensão do discipulado, é cuidar daqueles que já fazem parte da família, porque nós também queremos prepará-los para ir para o céu. E a segunda é a externa, aí é o evangelismo, é buscar aqueles que estão fora para que venham fazer parte da família. Externa e interna. Evangelismo, missão, não é só o que a gente faz para fora, também é o que a gente faz para dentro, porque é através dos de dentro que a gente vai alcançar os de fora. Aí a igreja vai ser madura, vai ser forte, vai ser dinâmica. E essa precisa ser a nossa paixão. Deus deseja pessoas que arrisquem qualquer coisa e todas as coisas para salvar almas, líderes que tenham paixão clara pela missão. E eu quero caminhar para o final desse seminário convidando você para refletir. Você tem uma liderança equilibrada? Quando eu falo de liderança equilibrada, eu estou falando do triângulo da identidade adventista. E esse triângulo lembra que uma liderança equilibrada cuida da estrutura para promover unidade, cuida da mensagem para fortalecer identidade e cuida da missão para que ela nunca deixe de ser prioridade. A minha pergunta é, você está trabalhando como líder de forma equilibrada, não está focando só na estrutura e esquecendo da mensagem, ou cuidando da missão e da mensagem, mas esquecendo da estrutura e ficando frio ou fria na maneira que lidera? É importante que a gente tenha claro e faça uma autoanálise no final desse seminário se nós realmente estamos focados nos três elementos. Há alguns que amam a missão, reconhecem o valor da mensagem, mas não querem dar bola para a estrutura, especialmente porque nessa época a estrutura parece algo que não ajuda muito. Gente, sem estrutura não tem unidade. Sem estrutura e unidade a mensagem desaparece e a missão acaba. Foco na estrutura, seja uma estrutura ou tenha uma estrutura dinâmica. Foco na mensagem, não coloque a mensagem em segundo plano.
e mantenha os seus olhos fixos na missão. E eu queria terminar deixando um verso bíblico. Eu tenho minha Bíblia comigo aqui, Líderes Adventistas do Sétimo Dia. A Bíblia é clara quando ela diz: quanto a vocês, sejam fortes e não desfaleçam ou não desanimem as suas mãos, porque a sua obra será recompensada. Pense nisso com carinho. Mantenha o foco claro na missão, na identidade e na estrutura. Faça o seu melhor, o preço é alto? É alto. Não é fácil? É claro que não é fácil, mas quando você mantém o foco claro nos 3 elementos do triângulo, forte, sem desanimar, o Senhor garante para você aqui na Bíblia que a sua liderança e o seu trabalho será sempre recompensado. Que Deus abençoe você e que você continue sendo um líder ou uma líder equilibrado, equilibrada, que cuida da missão, que cuida da mensagem, que cuida da estrutura e que prepara todos aqueles que trabalham com você, não apenas para entrar na igreja ou para ficar na igreja, mas especialmente para chegar no reino dos céus.